Olá, nós vamos resolver a questão. Seja a função f de xy igual a x ao quadrado vezes y. Então, primeiramente, a letra A, a gente tem que calcular o gradiente da função no ponto 3, 2. Então, a gente vai primeiramente determinar o gradiente dessa função, que é uma função de x e y, de uma maneira geral. E depois a gente vai definir ele no ponto 3, 2. Então, para isso, a gente vai fazer a derivada dessa função em relação à direção x, e essa será a componente do gradiente na direção y. Depois, a gente faz a derivada da função em relação a y, e essa será, então, a componente do gradiente na direção j. Bom, agora a gente vai calcular essas derivadas, né? Então, vamos igualar aqui. Então, a derivada da função f de xy em relação a x é 2xy. Então, a gente tem 2xy na direção y. Mais a derivada da função em relação a y é simplesmente x ao quadrado. Então, essa aqui é a componente do gradiente na direção j. Pronto, então, essa equação aqui ela define o gradiente dessa função de x e de y. Para a gente calcular, então, o gradiente da função no ponto 3, 2, basta que a gente substitua os valores de x e y nessas componentes. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 3 vezes 2 na direção y, mais 3 ao quadrado na direção j. Então, fazendo os cálculos, a gente tem 6 vezes 2, 12 na direção y, mais 9 na direção j. Então, esse aqui é o gradiente dessa função no ponto 3, 2. Então, com isso, a gente resolve a letra A. Vamos agora fazer a letra B. Calcule a derivada da função na direção de 1, 2 no ponto 3, 2. Então, a gente vai calcular a derivada direcional, né, nessa função. O ponto que a gente vai considerar é o ponto 3, 2, ela vai estar na direção do vetor definido pelas componentes 1, 2. Então, para isso, a gente vai lembrar, então, da definição da derivada direcional. Então, vamos colocar aqui na letra B e subir aqui um pouquinho. E essa derivada direcional, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Então, a derivada da função f de xy na direção do vetor u. A gente vai escrever assim. Ela pode ser calculada, então, simplesmente fazendo o produto escalar do gradiente da função pelo vetor u. Então, isso nos dá o valor da derivada direcional. E que vetor seria esse vetor u? Esse vetor u é o vetor unitário que define a direção na qual a gente vai calcular a derivada, ou seja, é o vetor unitário que é equivalente à direção desse vetor 1, 2. Então, vamos calcular esse vetor unitário. Se a gente define, por exemplo, como vetor u maiúsculo aqui, o vetor 1 na direção y, mais 2 na direção j, que é exatamente o vetor equivalente, né, aquela notação que tem no exercício, 1, 2, a gente vai, então, para calcular o vetor unitário, a gente vai simplesmente fazer o seguinte: o vetor unitário associado a esse vetor u, ele vai ser essa componente do vetor, que é 1. Então, podemos até colocar aqui, de uma maneira geral,
essa componente do vetor, né? Só para a gente lembrar aqui como é que faz o cálculo do vetor unitário. Então, é a componente x dividido pelo módulo do vetor na direção y, mais a componente y dividido pelo módulo do vetor na direção j. Então, vamos fazer o cálculo. Primeiramente, a gente pode calcular o módulo desse vetor u. Vamos fazer aqui do lado. Então, o módulo do vetor u é simplesmente a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, o quadrado aqui de cada uma das componentes, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 5. Este é o módulo, então, do vetor u. Bom, então agora a gente pode definir esse vetor unitário, u minúsculo. Então, seria 1 sobre a raiz de 5 na direção y, mais 1 sobre, mais 2, né? Não é 1. 2 sobre a raiz de 5 na direção j. Prontinho. Então, esse aqui é o vetor unitário e a gente vai usar ele então para calcular a derivada direcional. Então, a derivada direcional dessa função xy. Então, a gente vai ficar com o vetor gradiente que a gente tem aqui, 12i mais 9j, escalar 1 sobre raiz de 5 na direção y, mais 2 sobre raiz de 5 na direção j. Prontinho. Então, agora a gente vai fazer os cálculos. Então, a gente vai ficar com 12 sobre raiz de 5 mais 9 vezes 2, 18 sobre raiz de 5. Continuando aqui, a gente vai conservar esse denominador e somar aqui os numeradores. Então, a gente terá 30. Então, essa é a derivada direcional da letra B. Então, na letra C, a gente vai calcular a derivada direcional na direção 2,1 no ponto 3,2. Então, é o mesmo ponto 3,2, só que agora é na direção 2,1. Note que, no caso da direção 2,1, o vetor unitário ele vai ser o vetor unitário que está associado a esse vetor u aqui, ó. É 2 na direção y, mais 1 na direção j. É parecido com esse vetor aqui, mas não é o mesmo vetor, né? Entretanto, o módulo dele ele vai ser exatamente igual. A gente vai ter aqui 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, raiz quadrada disso. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5. E esse vetor unitário, ele vai ficar, então, igual a 2 sobre raiz de 5 na direção y, mais 1 sobre raiz de 5 na direção j. Será que vai mudar o cálculo da derivada direcional em relação à letra B? Vamos ver. Então, a derivada do vetor u, derivada da função f de x, y na direção do vetor u, nesse caso, vai ser esse produto escalar. A gente vai ter 12 na direção y, mais 9 na direção j, escalar 2 raiz de 5 na direção y, mais 1 sobre raiz de 5 na direção j. Então, ao fazer o cálculo desse produto escalar, a gente vai ver que muda sim em relação à letra B. Porque agora a gente vai ter 12 vezes 2,
24 sobre raiz de 5 mais 9 sobre raiz de 5. Então, 24 mais 9, conservando aqui a raiz de 5, é 33. Então, nesse caso, a gente tem aqui esse resultado para a derivada direcional da letra C, que é diferente do que acontece na letra B.